Pessoal, deixa aqui eu perguntar para vocês. São meio-dia e 11, faltam só dois naipes. Eu posso continuar ou a gente para e continua na próxima aula? Como fica melhor para vocês? Então, agora, o naipe de ar ou de espadas, que são os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, é o mito de Orestes e a maldição da casa de Atreu. É o conflito entre dois extremos. O, o naipe de ar sempre traz conflito entre duas coisas. É meio parecido com os enamorados. Eu tenho a opção A ou com o carro. Eu tenho o cavalo preto, eu tenho o cavalo branco. Eu tenho a opção A, eu tenho a opção B, né? Mas aqui mais numa situação de conflito. Então, o As é a deusa Atena, de posse de uma espada de dois gumes. Lembra? Dois gumes. A espada, a faca, ela serve para o bem, ela serve para o mal. Ela serve para você cortar o pão e se alimentar, mas ela também serve para você enfiar em alguém, né? E machucar. Então, por isso que tem dois gumes, dois lados, dois extremos. Então, o As, ele fala de defesa de interesses e buscar a verdade. Ver a verdade, enxergar a verdade, esclarecer as coisas. É uma carta de possível triunfo sobre uma adversidade. Então, eu tenho problema. Quando aparece o as de espadas junto com cartas boas, por exemplo, isso significa que eu tenho condições de esclarecer as coisas e de resolver o problema. Mas aqui também, o as de espadas pode ser o eu não querer enxergar a verdade. Ai, ele me ama, ele gosta de mim, mas tá todo mundo vendo que ele só pisa, maltrata, ignora, não valoriza, mas a menina fica lá. Ah, não, é verdadeiro. Ela não está enxergando a própria verdade, está criando uma mentira na tua cabeça. Então, As traz isso: enxergar a verdade, resolver os conflitos, poder triunfar, mas desde que fale a verdade, que enxergue a verdade. O principal desse As é olhar para a verdade, que não é a verdade que você quer, é a verdade que realmente existe. O dois de espadas é Orestes, com os olhos fechados e suas mãos nos ouvidos, refletindo um estado de paralisia, de impasse. Não quer ver nem agir. Então tá perdido na vida, não sabe o que fazer quando aparece dois de espadas, não sabe quem apoiar. Sabe quando a gente está no meio de uma disputa? Tem uma pessoa defendendo uma tese, a outra pessoa defendendo outra tese, aí viram para você e fala: que você acha disso tudo? Aí você fala: caramba, ferrou. Porque se eu fico a favor de um, eu posso perder meu emprego. Se eu fico a favor do outro, eu posso perder a amizade. Então, é aquela situação. Quem está com a razão? Ah, não quero ver, não quero saber, não quero falar, não quero me envolver. Fique em cima do muro. Fique em cima do muro para não causar um problema pior. É aquela história, vocês são brancos, vocês que se entendam. Não me enfia no meio disso daqui. Filho, no meio de disputa de pai e de mãe quando vai separar. A mãe que faz picuinha do pai, o pai que faz picuinha da mãe. E a criança fica ali no meio, coitada, perdida, cheia de problemas depois psicológicos para resolver. Então, o dois pode ser eu não querendo enxergar as coisas, eu não querendo agir, eu completamente perdido, como também pode ser eu sem saber o que fazer porque eu estou numa sinuca de bico. Se ficar, o bicho pega, se comer, o bicho come. É o dois de espadas. O três é o rei Agamenon assassinado em seu banho. É o resultado inevitável que gera separação, dor e tristeza. Então, aqui pode ser, para a saúde, por exemplo, problemas cardíacos, problemas de coração. Se vem um três de espadas, por exemplo, com a carta da morte e com a carta de um cinco de ouros, pode mostrar muito uma pessoa com a saúde precária, e se ela não cuidar, ela pode realmente, né, ter aí uma consequência pior. Lembrando que eu não aconselho ninguém a mexer com essa coisa de vida e morte, né? Tem que ter muito cuidado com o que vai falar. Mas essas três cartas juntas mostram uma possibilidade grande, pelo menos de orientação do tarô, de uma situação inevitável acontecer, que é realmente o fim. Então, aqui é a dor, a tristeza, é a separação. Termina um relacionamento, a pessoa entra em depressão porque não queria separar. Perdi o emprego, essa carta do corte. Então,
a empresa está mal das pernas, ou veio aí uma decisão superior para cortar funcionário, e eu entrei na roda. Então, é corte de emprego, corte de relacionamento, separação. Aqui num triângulo amoroso, quando a pessoa for te questionar sobre triângulo amoroso, o triângulo amoroso vai acabar. Assim como os enamorados, o três de copas é uma carta, a sacerdotisa, a lua, são cartas que falam da possibilidade de um envolvimento ou de existir um triângulo, o três de espadas termina o triângulo. Agora, alguém vai sofrer. Aí você tem que entender com as outras cartas se quem vai sofrer é a pessoa que tem, né, entre aspas, aí o cargo oficial ou a pessoa que chegou depois. Então, é descoberta de traição, términos de relacionamento. Traição aqui de todo nível, tá? Traição por família, traição por amigos, traição no trabalho. Alguém puxa o seu tapete e toma o seu lugar. Poxa, você teve uma ideia maravilhosa, você teve um projeto maravilhoso, você dividiu com um amigo, ou você resolveu, né, abrir uma sociedade, confiou na pessoa. O que que a pessoa faz? Pega a sua ideia, pega o seu projeto, ganha dinheiro em cima de você e ainda te dá um pé na bunda. É o três de espadas. Então, o três de espadas é uma das cartas mais, assim, complicadas, no sentido de tristes, porque acontece uma situação realmente inevitável e algo se finaliza, mas não se finaliza por bem, se finaliza por mal, traz consequências negativas. O quatro de espadas é Crestes exilado em Fósfida. Então, é a carta do descanso. É o descanso do guerreiro, o quatro de espadas. Depois de lutar, depois de sofrer, depois de perder, eu vou ficar recluso, eu vou voltar para minha conchinha, eu vou ficar sozinho, eu vou pensar na vida, eu vou tentar absorver tudo o que me aconteceu. Ou então eu tô cansado, tô precisando tirar uns dias aí para descansar. Por exemplo, se aparece um oito de paus junto com o quatro de espadas, é você precisar viajar para descansar um pouco. Se aparece um quatro de espadas e um eremita, tá na hora de eu me, fazer o arquétipo da reclusão, voltar para dentro de mim, buscar respostas comigo mesmo. Ah, não quero me envolver com ninguém, eu quero dar um tempo, eu quero ficar sozinho, eu não quero conversar. Aqui também numa relação é aquela pessoa que depois de uma DR se isola para pensar. Deixa eu pensar. Não vou te dar resposta nenhuma agora, nem se eu vou voltar, nem se a gente vai terminar. Eu preciso pensar. É a carta de alguém que fala: eu quero ficar sozinho para pensar. Também é a carta do eu prefiro ter paz do que razão. Ah, eu não vou falar nada, eu não vou criar confusão, eu prefiro ter paz do que razão. Então, a carta de refletir com calma, refletir sozinho, antes de falar. Depois de muita luta, né, vem a calmaria. Eu só quero paz, eu só quero paz. O cinco de espadas é Orestes diante do deus Apolo, o qual lhe conta sobre o seu destino e a sua obrigação em vingar a morte de seu pai. Cinco, como eu já falei, é sempre desafiador, é a carta da derrota e do fracasso. É a carta que fala: deixa essa luta para depois que você vai perder. Não adianta espernear, não adianta reclamar, não adianta forçar, já está perdido. É algo que já está perdido, então para que que você vai ficar batendo a cabeça? Ou então, olha, nem tenta que não vai dar certo. Derrota, fracasso. Deixa isso para depois. Não é o momento de mexer com isso. Se eu usar aqui os cinco de espadas com o cavaleiro de espadas, ah, eu quero porque eu quero porque eu quero. Eu vou. Vai quebrar a cara, vai se ferrar. Então, é a carta de impor também as coisas, ou de ter que se sujeitar, ou de não querer mais se sujeitar a algo. É a carta da desonestidade. Então, eu estou num trabalho, meu chefe fala, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Não quero fazer coisa errada, ele fica pedindo para eu fazer coisa errada, eu não vou me sujeitar a isso. Ou então fala, putz, eu tenho que engolir o sapo, eu tenho que ficar quieto e engolir o sapo porque eu tenho conta para pagar. Então, ou eu me sujeito, mesmo não concordando, ou dependendo das cartas que vêm juntas, eu me rebelo, porque eu não vou mais me permitir que alguém me use, me abuse, mande, desmande, faça de mim de gato e sapato, que é quando eu me rebelo desses cinco, ou eu fico ali abaixando a cabeça, né?
manda quem pode, obedece quem tem juízo, e fico num destino de derrota e de fracasso. O 6 de espadas já é Orestes em pé, dentro de um pequeno barco. Aqui eu tô contando a historinha do tarô mitológico, tá? Para quem não tem, saber como que é. Quando for olhar as cartas, porque eu tirei as fotos das cartas e em todo o material tem imagens deles também. Então, aqui o 6 de espadas já é você saindo daquela situação de turbulência, já é você começando a ver a calmaria, já é você enxergando além. Essa é a carta da visão, de ver longe, de enxergar longe, de ter um foco que ainda está distante, mas você sabe que não está igual o 9 de paus, que tem aquele monte de problema para você superar, para você insistir, persistir. Aqui já não tem nada na sua frente te atrapalhando. Você sabe que daqui para frente tudo vai fluir, vai funcionar. Então, é focar nos seus objetivos, ficar tranquilo quanto a você conquistar as coisas. Fala de viagens para longe ou de relacionamentos à distância. Aqui também não é carta internacional, né? De viagem internacional, é viajar para ficar sozinho, viajar para ter paz, viajar para ir em algum objetivo, por exemplo, eu estou querendo montar um negócio, só que eu vou viajar para encontrar fornecedores e clientes. Essa carta fala muito disso, de viagens a trabalho, junto com o Cavaleiro de Paus, que também fala muito de viagens a trabalho. É se afastar do que te faz mal, é se afastar para resgatar a sua própria dignidade. Então, eu vou me afastar desse relacionamento porque eu percebi que eu estou me sujeitando a coisas que não são legais, ou porque a pessoa só está me dando migalha, ou porque a pessoa não está me valorizando, então eu tenho dignidade. Vou me afastar desse relacionamento, vou parar de ficar insistindo, persistindo. Então, é uma carta que fala muito de eu perceber quais são os problemas, eu falar, tá tudo bem, ok, mas eu não preciso mais passar por isso. Então, eu vou me afastar, eu vou mudar meu foco, eu vou buscar outros objetivos, e assim caminha-se, né? Evolui-se. O 7 de espadas é Orestes coberto por seu manto e dirigindo-se ao palácio de Argos. É a carta do sair de fininho, pegar o seu banquinho e sair de fininho. É a carta da concorrência. Então, por exemplo, estou desempregado, manda currículo para concorrência. Se você trabalhava no Carrefour, manda currículo para o Extra, manda currículo para o Pão de Açúcar, porque você já tem experiência, a concorrência está precisando. Quando vem o 7 de espadas junto com o 7 de ouros, por exemplo, ou com o 2 de ouros, ou com o 6 de ouros, ou com o cavaleiro de paus, fala muito de você trocar de emprego e ir para a concorrência. Oferta da concorrência. Pô, tô mandando bem, a concorrência tá me querendo. Ou então estou fazendo um processo seletivo na concorrência, ou estou recebendo a oportunidade de mudar de emprego e ir para a concorrência. Sempre vai falar de concorrência aqui. Mas também fala daquela pessoa que pega o banquinho, sai de fininho porque não quer entrar em conflito. Diferente do 2 de espadas, que é aquela pessoa que está toda perdida no meio do tsunami e não sabe o que fazer, aqui esse já é mais experiente. Ele percebe que o tsunami vai se formar e ele fala: opa, deixa eu sair antes que a coisa piore. E aí pega o banquinho e sai de fininho. Então evita conflito. No relacionamento, sabe aquela mulher estressada que fica reclamando e aquele homem que fica quieto, não fala nada, ou então fala: tá bom, você tem razão. É o 7 de espadas. Eu não quero problema. Se eu argumentar, se eu, né, contra-argumentar, essa briga nunca vai acabar. A ladainha vai ficar por horas e horas. Então, deixa eu ficar quietinho. Ou então aquilo, né? A gente tá num relacionamento, aí a mulher começa a meio que querer sondar se ele vai querer compromisso, não vai querer compromisso. Aí ele meio que, né, desvia o assunto, fala de outra coisa, principalmente se vier um rei de paus, consegue, né, convencer ou mudar, né, ir por um outro caminho, muda o foco, muda o foco. Vamos mudar o foco para não dar problema. Mas também o 7 de espadas é a carta do puxar o tapete. É a carta das sabotagens. Sabotagem no trabalho, sabotagem de projetos, sabotagem de relacionamentos. Pode ser alguém, sim, puxando o seu tapete, estragando tudo, como a sua própria sabotagem. Você mesmo se sabotando. Lembra da Rainha de Espadas?
que ela cria uma redoma em volta dela, que ela fala que homem não presta e que ela não precisa de homem, mas no fundo, ela tá frustrada porque ela já tentou e não conseguiu, e aí ela prefere ficar pra titia. Olha a autossabotagem aí. Então, o 7 mostra tudo isso. O 8 é Orestes com uma postura de medo e suas mãos levantadas tentando afastar o seu destino. Tem lá as medusas, três cabeças de. Não, peraí, o 8 de espadas. Agora nem eu tô lembrando. Ah, o 8 de espadas é alguém no meio com um monte de espadas em volta, tá? Então, aqui são as cartas da cobrança e das explicações. Lá no Tarô Mitológico é o Orestes no meio, um círculo de espadas em volta, e tem o Apolo de braços cruzados, como batendo a perninha e falando: E aí? Vamos, responde, atitude. Então, é cobrança, explicação. Num relacionamento, alguém cobrando, alguém querendo saber onde você foi ontem, com quem você foi, onde você estava no final de semana que você sumiu, né? É o começo aqui das DR, né? Já tá se achando dono do outro e tá querendo cobrar alguma explicação. Também pode ser aquela pessoa que já tá meio que pegando no pé pra relação ir mais pra frente. Ô, já estamos um tempo aí ficando. O que que você quer de mim? O que que você quer de mim? Ah, eu gosto de você. Tá, mas o que que você quer de mim? Então são problemas, né? Aqui também fala de problemas com lei. Essa é a carta da prisão, de ir para delegacia, ter que prestar esclarecimentos. Então, por exemplo, apareceu a carta do carro, junto com o 8 de espadas, e junto com o diabo, por exemplo, foi para gandaia, ou 3 de copas, né? Foi para gandaia, encheu a cara, parou na blitz, se ferrou, vai ter que ir para delegacia, fazer o teste de bafômetro e ir para delegacia. Então, é a carta dos delegados, é a carta das prisões, é a carta da delegacia. É, aqui também mostra muito uma pessoa se sentindo limitada entre a cruz e a espada, mas aqui está entre a cruz e a espada, ela está tentando se justificar, que na verdade está procrastinando. Porque no 8 de espadas, a pessoa está com as mãos livres, ela pode pegar a espada que está, né, fazendo tipo um cercadinho em volta dela, pegar aquela espada, arrancar aquela espada e abrir caminho. Então, pior cego é aquele que não quer ver, né? Prefere ficar se explicando, prefere ficar se justificando, mas fica ali na sua limitação, procrastinando, que tá ruim, mas tá bom. Tá quentinho, né? Tá fedendo, mas tá quentinho. Então, também é aquela pessoa que vive dando desculpinha esfarrapada. Ai, sabe, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O 8 de espadas, ele sempre arranja uma desculpinha para não fazer nada hoje. Ai, não comecei a dieta hoje porque me deu piriri. Ai, eu não comecei o curso hoje porque minha internet falhou. Sempre tem uma desculpinha para procrastinar as coisas. O 9 de espadas é Orestes em pé, com as mãos cobrindo os ouvidos, enquanto atrás dele são retratadas as 3 fúrias. Aqui as 3 medusas lá da cabeça, ele desesperado. Então, essa é a carta da ansiedade, das preocupações, da insônia, dos pesadelos. É a carta de trabalhar até tarde. Sabe quando a gente não consegue administrar o nosso trabalho? E a gente tem que trabalhar de final de semana ou até tarde da noite para dar conta? É claro que se vem um 10 de paus junto, eu estou sobrecarregado. E aí a culpa pode ser do meu chefe. Mas, por exemplo, se vem uma rainha de paus, eu quis abraçar o mundo, eu falei para o meu chefe, daqui que eu faço? E agora eu tô completamente aí perdido, sem saber, começando tudo e não terminando nada, todo desorganizado e todo preocupado, de não conseguir entregar, por exemplo, na segunda-feira, tudo que eu me comprometi com o meu chefe. Essa carta, ela fala, como eu falei, do tormento. Tormento pela culpa. Fiz caca. Sabe quando a gente fica se chicoteando? Tudo, minha culpa, minha máxima culpa. Eu tomei uma atitude, meti os pés pelas mãos, percebi que eu escolhi o caminho errado, a pessoa errada, o emprego errado. Agora eu estou atormentado pela culpa e não sei o que fazer. Ou então, aquelas pessoas mais neuróticas, né, que ficam enfiando minhoca na cabeça e só vendo o lado negativo de tudo.
Eu tava conversando com um rapaz lindo, maravilhoso. Poxa, ele ficou 3 dias sem me mandar mensagem. Aí já fica, ai meu Deus, o que que será que aconteceu? Será que ele não me quer mais? Será que ele já tá com outra? As minhocas na cabeça. Então, é tanto você mesmo enfiando minhoca na sua cabeça e se atormentando por algo que você ainda nem sabe o que aconteceu, já querendo se antecipar, ansiedade, lembra? Quem vive de ansiedade de futuro fica ansioso. Então, a carta de ficar pensando no futuro, imaginando um monte de besteira na cabeça, o futuro ainda não chegou e você fica atormentado no presente. É claro que tem os tormentos conscientes, né? Eu sei que eu fiz caca e agora eu não sei o que fazer para consertar. E o 10 de espadas é a deusa Atena. Ela aparece com uma espada em sua mão direita, e aí ela meio que ajuda eu esqueci o nome do rapaz, calma aí, o Orestes. Ela ajuda o Orestes a sair da situação difícil que é o 9. Então, o Orestes já está lá jogado no chão, detonado, esgotado, não aguenta mais. Sabe quando a gente já fala, eu me rendo? Eu me rendo, eu me entrego, eu não aguento mais isso, não vou fazer mais nada, então seja o que Deus quiser. Aí aparece a deusa da justiça e ela vai lá e corta a cabeça das fúrias, das 3 medusinhas que está aparecendo lá no desenho, e traz um novo sol, uma nova possibilidade. Então, é uma situação difícil que está chegando ao fim. Não há mal que perdure, né? Então, uma situação difícil chegando ao fim. Essa é a carta da crise nos relacionamentos, tá? A gente está em crise, aí pode vir a separação, de uma certa forma pode ser a libertação, pode vir ainda, se eles acreditarem na relação e no amor, procurar uma terapia de casal. A relação não está legal aqui no 10 de espadas. Então, pode ser um casamento chegando ao fim, esgotamento mental na saúde, desistir de tudo, largar a mão, falar, não aguento mais isso aqui. Mas também, quando a gente está numa situação muito complicada, pode ser a luz no fim do túnel. O 10 de espadas também fala de situações de ordem judicial sendo finalizadas. Então, se a pessoa quiser saber de justiça, entrei com uma ação e aparece um 10 de espadas, pode mostrar que o processo está em fase de finalização. É claro que se vier a carta do julgamento, vai sair a decisão do juiz. Se vier, por exemplo, uma roda da fortuna, ele pode recuperar algo que ele está questionando na ação judicial. Se vier um 6 de ouros, ele pode receber um dinheiro dessa ação judicial, principalmente informação trabalhista. Se vier uma carta da morte ou um 10 de ouros, ação judicial pode ser aí com coisas de família. Se vier uma torre, pode ser uma ação judicial decidindo aí algo de bens imóveis. Então, tudo vai depender, mas o 10 ele traz sim a possibilidade aí de uma questão de ordem judicial podendo chegar ao fim. É claro que as outras cartas juntas na leitura vão dizer se vai ser benéfico, se não vai ser benéfico.